Atenção porque vai começar a aula de história. Alô galera, estamos aqui para mais uma aula de história, né? Hoje a turma do 8º ano, você que está aí sentadinho no seu sofá, na sua mesa, vamos pegar a visão hoje da nossa aula, ok? O tema da nossa aula hoje é Brasil, Primeiro Reinado, ok? Vamos saber um pouco o que foi que aconteceu durante o primeiro reinado na nossa aula de hoje. Bem, na verdade a gente vai dar a sequência, né? Porque ela já iniciou quando começamos a estudar os caminhos até a independência, que foi o assunto que nós vimos na aula passada. E hoje vamos dar sequência a como foi o governo de Dom Pedro I e até levar a sua abdicação, né? Então, vamos começar a nossa aula, primeiro reinado, ou primeiro império, como pode ser chamado também. Ok? Então, vamos lá. Bem, logo após, como eu falei alguns minutos antes para vocês agora, o processo de independência do Brasil, né? E manter a sua unidade, Dom Pedro, ele precisou expulsar as tropas portuguesas que eram de oposição a ele, né? E se opunham contra o rompimento lá com a metrópole. A metrópole era Portugal e o Brasil era colônia. Então existia um grupo de políticos que faziam oposição aqui, junto com tropas portuguesas a Dom Pedro. Então ele teve que expulsar isso aí. Teve também que conter alguns movimentos separatistas em várias províncias e controlar alguns grupos contrários ao regime monárquico dele, que a gente vai ver que foi um regime, eu diria, moderador, um poder moderador, mas totalmente absoluto, um governo totalmente monárquico, absolutista. Então, como Dom Pedro não possuía um exército brasileiro organizado, ele teve que contratar militares mercenários para poder enfrentar os portugueses. E entre esses soldados mercenários que foram contratados, podemos destacar os ingleses Lord Cochrane, John Taylor e John Greyfell, e o francês Pierre Labatut. Em dezembro de 1822, antes mesmo de conter esses revoltosos, Dom Pedro foi coroado imperador com o título de Dom Pedro I, oficializando assim de uma vez a monarquia brasileira, ou seja, dando início ao chamado primeiro reinado. Tá? Então, veio, voltando um pouquinho aí no tempo, veio todo o processo de independência, as lutas que houve pela independência, até chegarmos finalmente ao início do primeiro império ou primeiro reinado, quando ele, em dezembro de 1822, vai ser coroado definitivamente com o título de Dom Pedro I, né? Primeiro imperador do Brasil. Ok? Bem, vamos dar sequência. Isso aí vocês podem ver, ele no início, né? Ele era um cara, ganhou popularidade entre as pessoas, tanto é que antes de proclamar a independência, ele teve o dia do fico, mais de 8.000 assinaturas chegaram em suas mãos, né? E ele vai e diz: se é para o bem e felicidade geral da nação, eu digo ao povo brasileiro que ficou conhecido como o dia do fico. Depois veio a proclamação da independência. Então essa foto aí mostra como ele era popular até então, né? Até então, entre aspas, ainda ia começar a crescer no nosso país, movimentos iam se espalhar por todas as províncias contra todo mundo insatisfeito com o que Dom Pedro começa a fazer. É como quem diz, não tem um ditado que diz assim: quer ver quem é o homem? Dê o poder a ele. Então foi isso que aconteceu com Dom Pedro também, né? Começou a botar as garras de fora.
E aí vai surgir os grupos de oposição. Se já existia, os grupos de oposição a ele vão se tornar mais fortes ainda. A gente vai ver daqui para frente agora. Bem, o nosso país, a nossa independência, entre aspas, né, ela só foi reconhecida, veja, ela foi proclamada em 1822, 7 de setembro de 1822, e somente alguns anos depois é que alguns países vão reconhecer a nossa independência, e mediante alguns fatores. Então, o reconhecimento da independência, né, entre os primeiros países que reconheceram a nossa independência, podemos destacar os Estados Unidos principalmente, e Daomé, que era um reino que ficava lá na África. Né? Os Estados Unidos, por sua vez, reconheceram a nossa independência porque eles tinham interesses econômicos, tanto aqui na América quanto aqui no Brasil. Isso aí é bem claro, existe até hoje. O reino de Daomé, lá na África, não queria perder seus privilégios de negócios, seu comércio com a colônia brasileira. Né? E os Estados Unidos, o reconhecimento da independência do Brasil pelos Estados Unidos, ele ocorreu em 1824. E aí inseriu-se no contexto da doutrina Monroe, que tinha como lema América para os americanos. É o seguinte, esse lema ele diz assim, que na América nenhum outro país de outro continente podia interferir nos assuntos da América, porque a América ela era para os americanos. Só que hoje, atualmente, veja como é importante a gente comparar, né, os fatos históricos. Essa frase lá, criada pela doutrina imposta, chamada doutrina Monroe, em 1824, ela hoje, se antes dizia América para os americanos, hoje podemos até afirmar que é América para os Estados Unidos. Não é para os americanos. Os americanos, eles querem dominar toda a América, né? E quase dominam, né? A gente sabe disso. É a maior potência do mundo, política, militar, econômica, em tudo. Bem, em 1825, aí está o grande problema. Vejam, pega a visão agora. Em 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas que o governo brasileiro teve que pegar emprestado à Inglaterra para depois passar esse dinheiro para Portugal reconhecer nossa independência. E o dinheiro que foi para a mão dos portugueses voltou para os cofres da Inglaterra. Aí alguém poderia me perguntar, professor, mas como é que pode? Esse dinheiro foi emprestado ao Brasil, o Brasil deu para Portugal e Portugal teve que devolver para a Inglaterra? Sim. Por quê? Portugal devia até o pescoço a coroa inglesa. Então tinha que pagar. Portugal foi muito esperto. Tudo que ele levava do Brasil terminava ficando tudo nas mãos da coroa da Inglaterra. Levava ouro, diamantes, pratas, tudo que tirava do Brasil ia para os cofres da rainha da Inglaterra. Por quê? Devia tanto aos ingleses que tudo que levava da colônia levava e não ficavam com nada. Portugal, pessoal, o que tirou do Brasil, ele era para ser um dos países mais ricos do mundo até hoje. Assim como a Espanha tirou da América, roubou do México, do Peru. A Espanha era para ser um dos países mais ricos do mundo. Todo o ouro, a prata que levou. Brasil, colônia de Portugal. Meu Deus, eu sempre aprendi uma coisa. Até quando eu era estudante. Todo país que foi colonizado, hoje é terceiro mundo. É país subdesenvolvido. E se brincar, se tivesse essa classificação, quarto mundo ou quinto mundo, seria isso. Agora você vê, um país tão rico como o nosso, estamos entre a 10ª maior economia do mundo, nosso país, tem tudo para ser o primeiro do primeiro mundo e não é.
por conta de colonização. E quem está no poder hoje, né? Quem chega no poder só quer tirar, tirar. Corrupção virou uma doença muito crônica. Então, é isso que acontece. E pouco depois, outros estados europeus começaram a reconhecer a nossa independência. Bem, em 1826, em reconhecimento ao apoio e ao reconhecimento dos ingleses, os tratados que Dom João Rei de Portugal tinha feito com a Inglaterra em 1810, quando ele estava aqui no Brasil, esses tratados, em 1826, vejam, 16 anos depois, foram todos renovados por mais 15 anos. Mas que tratados eram esses? Bem, na verdade, eram acordos comerciais que só beneficiavam a Inglaterra. A Inglaterra trazia o produto dela para cá, para dentro da colônia, pagando um imposto bem pequeno, pagando imposto de 14% a 15%. Portugal tirava do Brasil, para mandar para a Inglaterra, tinha que pagar um imposto em torno de 27% a 28%. Era o tratado dos acordos do panos e vinhos. Os ingleses traziam seus tecidos famosos para dentro da nossa colônia, para o Brasil e para o próprio Portugal, pagando imposto muito pequeno, enquanto Portugal levava seu vinho para a Inglaterra, pagando altos impostos. E tudo que tirava do Brasil, que levava para a Inglaterra, pagando altos impostos. Então esses privilégios todos foram novamente renovados por mais 15 anos. Com isso, a Inglaterra dominou o mercado brasileiro, pois a baixa tributação, que eu falei, os impostos muito pequenos, muito baixos, sobre as mercadorias inglesas, dificultava o desenvolvimento de uma indústria local, ou seja, trazer uma indústria para o Brasil. E aqui se iniciar todo o processo de industrialização. Era muito difícil. Os ingleses, eles dificultavam e tiravam proveito das nossas leis, dos nossos tributos, e só saíam ganhando nessa história. Entenderam agora? Vamos lá? Vamos pegar a visão agora adiante. Na sequência, vamos ver a organização política do novo Estado, né? Nossa colônia, nosso país. A Constituição da Mandioca, como ela ficou conhecida. Essa Constituição, que não chegou a ser nem uma Constituição, foi um projeto, na verdade. Em maio de 1823, foi formada uma Assembleia Constituinte composta por 90 deputados. Grandes proprietários, membros da igreja, juristas, altos funcionários públicos, encarregados de elaborar um projeto de Constituição para reger o país. E aí, no meio desses políticos, um deputado chamado Antônio Carlos de Andrade, irmão de José Bonifácio de Andrade, que foi tutor de Dom Pedro, era mentor de Dom Pedro, né? Com o tempo a situação foi se desgastando entre eles e se afastaram. E Antônio Carlos de Andrade, ele destacou-se nesse momento, porque entre os principais pontos do projeto de Constituição que ele havia criado, estava um dos princípios que diminuía os poderes, né, reduzia os poderes do imperador. E o imperador Dom Pedro não gostou nada disso. Ele se achava a autoridade máxima, a autoridade do poder dele. Né? O poder foi criado como o quarto poder, poder moderador, e na verdade o poder moderador não adiantava, por exemplo, o poder judiciário, executivo e legislativo, esses três poderes juntos na Constituição, existiam, mas só de fato, porque na verdade de direito era o seguinte: o que fosse decidido aqui, a palavra final era do imperador, era o poder final. E Dom Pedro não queria reduzir seus poderes. Então o que Dom Pedro fez? Não gostou dessa história. Sendo assim, Dom Pedro I ordenou o fechamento logo da Assembleia Constituinte, mandou prender alguns deputados, outros foram exilados, incluindo os dois irmãos, o Antônio Carlos de Andrade e o José Bonifácio de Andrade e Silva, né? Os dois irmãos. Essas medidas, elas vão começar a afastar mais ainda a elite agrária
Ou seja, os grandes ricos fazendeiros, proprietários de terras, vão se afastar do imperador, que então, até então aí, se aproximou dos setores lusitanos, que ainda desejavam restabelecer os antigos vínculos entre Portugal e Brasil. Veja, a mesma classe que apoiou Dom Pedro I a ser imperador do nosso país, quando Dom Pedro tomou essa medida de fechar a Assembleia Constituinte, mandou prender e exilar muita gente, o que foi que os grandes proprietários de terra fizeram? Se afastaram de Dom Pedro e foram agora se unir junto aos setores lusitanos. Ou seja, os setores dos portugueses, como eram chamados lusitanos, porque moravam aqui no Brasil. E aí, esses portugueses que moravam aqui no Brasil ainda tinham o sonho, o desejo de poder se restabelecer a monarquia, né? O governo de Portugal dominando dentro do nosso país, que era o que Dom Pedro I não queria. Dom Pedro I enfrentou o pai para ser imperador do nosso país, ficar dentro do nosso país, mas ele vai meter os braços pelas pernas, como diz a história. Futuramente ele já começa tomando as suas medidas autoritárias, excesso de autoridade, chama-se autoritarismo, e ele vai começar a, vamos dizer assim, ficar impopular. Não somente o povo vai ficar insatisfeito com ele, como aqueles que o apoiaram a chegar ao poder. Vamos ver. Bem, eu falei do projeto de Constituição, né? Que deu para trás aí, não funcionou. Então, Dom Pedro, ele criou uma nova junta, um novo ministério, e fez com que esses aí elaborassem uma nova Carta Magna para reger o nosso país, a Constituição Imperial. Sim, eu não falei, voltando só um pouquinho, voltando lá, porque chamou-se de Constituição da Mandioca, era o seguinte, naquela época, pelo projeto de 1823, era o seguinte, o cara só podia votar se ele tivesse o equivalente a 150 alqueires de terras que ele plantasse mandioca, ele tinha que ter uma renda anual para poder participar do voto, era o voto censitário. Então, o cara só podia votar se ele tivesse renda acima dos 23 anos de idade. Ainda tinha isso. Então, deu para trás aí. Então, ficou pronta no dia 25 de março de 1824, a Constituição Imperial. Essa Constituição de 1824, ela chamou-se a Constituição Outorgada, né? A primeira Constituição brasileira que foi outorgada. O que é outorgada? Ela foi imposta para o povo, colocada para o povo, e o povo tinha que seguir ela. Então, as principais medidas determinadas pela Constituição de 1824 foram as seguintes. Eu citei as mais importantes. Vamos ver. O estabelecimento de uma monarquia hereditária, ou seja, que passava de pai para filho. Os descendentes de Dom Pedro, que viesse e ia. Então foi assim que ficou. A religião oficial do Brasil passa a ser a católica. Mas, porém, a Igreja Católica ela se torna submissa ao controle do governo, do Estado. O Estado é quem iria, por exemplo, isso chamava-se, era a famosa lei do padroado. Ou seja, essa lei do padroado, eu não coloquei aí no resumo de vocês, no slide, mas vou falar para vocês. A lei do padroado era essa lei que submetia a igreja ao poder do imperador. Quem dominava, quem tinha o poder absoluto era o imperador, e ele é quem nomeava bispo, arcebispo, todos os membros do clero da igreja, padres e etc. Abades, arcebispo, tudo era ele. Certo? Então a igreja estava submissa ao controle do Estado. Outro, o estabelecimento dos 4 poderes, como eu estava falando para vocês ainda agora há pouco. Existia o poder legislativo, que vocês podem observar aí, executivo e judiciário, e o 4º poder, que era o moderador, que era o poder do imperador. Não esqueçam disso. A observação eu coloquei. Além de pedir a participação política da maioria da população, essa Constituição, ou seja, essa carta outorgada de 1824, ela
centralizava o poder nas mãos do imperador. Então chamava-se o poder moderador, porque ele moderava, ele quem dominava, centralizava e concentrava os poderes em suas mãos. É como aquele assunto que nós já estudamos, chamado absolutismo monárquico lá na Europa. Os monarcas europeus se tornaram absolutos. Ele dizia, como o Luís XIV na França, eu sou o rei, eu sou a lei. E aí? Ninguém estava acima dele, nem o Papa. Pra você ter uma ideia. Nem o Papa estava acima dele, né? Do poder. Então o Dom Pedro fazia a mesma coisa. O Papa, quando mandava uma carta, uma bula, um comunicado para aqui para o Brasil, na época, Dom Pedro pedia para o conselheiro dele ler. Veja como ele era tão autoritário. Ele pedia para o conselheiro dele ler. Dependendo do que tivesse escrito, ele dizia, pode rasgar. Não vou obedecer a lei, a ordem do Papa, não. Aqui quem manda no meu país sou eu. Ele era autoritário, o Dom Pedro I. Ele não era assim, ele foi ao longo do tempo, com o passar, o desenrolar da história, do período que ele teve no poder, que ele se tornou autoritário, absolutista. Bem, movimentos aconteceram em todas as províncias do Brasil, né? Dom Pedro teve que contratar mercenários, lutou, venceu, reprimiu todo mundo, mandou punir, prender, mandou enforcar os rebeldes. E vai haver um movimento, principalmente no Nordeste, né, chamado Confederação do Equador, e recebeu este nome porque ficava muito próximo à linha do Equador, se você olhar no mapa, geograficamente, né? Então, principalmente na província de Pernambuco. Para quem não sabe, gente, vocês que não sabem, fiquem sabendo. Pernambuco foi um dos maiores palcos de lutas para libertar esse país de Portugal, né? Lutas separatistas que lutavam pela liberdade do nosso país. Chama-se Pernambuco, nossa terra. Contou também com o apoio de algumas províncias que a gente vai ver, mas vamos ver alguns fatores que levaram a estourar esse movimento na província de Pernambuco em 1824. Eu citei alguns principais. Por exemplo, eu estava falando ainda há pouco, o excesso de autoritarismo de Dom Pedro I. Isso já foi, como eu posso dizer, o pavio da bomba para incendiar e começar o movimento. Outro, a insatisfação com a política do imperador, que se somou a esse excesso de autoritarismo, às dificuldades econômicas da região. Por exemplo, naquela época, no Nordeste vinha de uma grande seca desde 1816, a grande seca do Nordeste. Muitos nordestinos migrando para vários lugares, porque a fome, a pobreza, a miséria, a grande seca, vai se juntando, vai se somando todos esses fatores. E vem também a concorrência, porque Pernambuco foi e é até hoje o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil e do mundo. E o nosso açúcar naquela época ele começou a ter uma concorrência com o açúcar antilhano. O açúcar que os holandeses levaram as mudas daqui quando foram expulsos. Levaram para lá, para as Antilhas, perto ali do Caribe, de Cuba. Plantaram para o lado de lá. E esse açúcar era de boa qualidade e começou a concorrer com o nosso açúcar. Também tinha o açúcar de beterraba, que era fabricado, feito na Europa. A produção do algodão também lá nos Estados Unidos. Então tudo isso, essa concorrência, vai se somar a esse conjunto de fatores e vai desencadear, vai provocar a Confederação do Equador. Esse movimento vai estourar aqui em Pernambuco. Então, o movimento estourou quando foi nomeado PEN. Aí acenderam o pavio da bomba. Como se já não bastasse esses fatores que eu acabei de falar para vocês, Dom Pedro vai e nomeia
um novo presidente para a província de Pernambuco, para ficar no lugar de Paz de Andrade. Paz de Andrade, ele era, naquela época, não chamava-se governador, chamava-se presidente da província. E Paz de Andrade foi um cara que contava com o apoio de muitos políticos importantes, de muitos donos de engenhos, de proprietários de terras, grandes propriedades, de escravos, de tudo. Então, não queriam que Paz de Andrade saísse e trouxesse um cara para cá para colocar no lugar dele. Porque a província de Pernambuco estava sendo bem administrada. Essa era a questão que Dom Pedro queria mostrar o poder dele, o autoritarismo dele. Então, o movimento ele vai contar com o apoio de algumas províncias do Nordeste, como, por exemplo, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Paraíba e Sergipe. E entre os principais líderes, aí estavam Cipriano Barata e Frei Caneca. Cipriano Barata foi um dos líderes da Revolução Pernambucana de 1817. Outro movimento que ocorreu em Pernambuco, tentando aí separar o Brasil de Portugal. Foi um dos movimentos separatistas, encabeçado por Cipriano Barata. Frei Caneca junta-se a ele para entrar no movimento da Confederação do Equador. E os integrantes, como eu falei para vocês alguns minutos atrás, eles batizaram o movimento de Confederação do Equador devido à proximidade com a linha do Equador. No final do movimento, o que aconteceu com esse pessoal? As tropas portuguesas, comandadas por Francisco de Lima e Silva, esse cara aí, pessoal, no futuro, né, ele vai receber o título de Duque de Caxias. Francisco Alves de Lima e Silva. Faltou o Alves ali, mas não tem problema não. Sufocaram e reprimiram violentamente os revoltosos. E 16 revoltosos foram condenados. E entre eles estavam Frei Caneca, que foi fuzilado em 1825 no Recife. Veja só, todo ano tem, como o ano passado por conta dessa pandemia, estamos enfrentando um momento difícil, e esse ano, creio que não vai ter, mas todo ano tem uma peça encenada no centro da cidade do Recife, chamado O Calvário de Frei Caneca. E ali mostra como foi que Frei Caneca, né, foi julgado e levado para ali. A pena dele era para ser enforcado, mas o Carrasco não quis. Então ele foi ordenado que fosse fuzilado. E ficou até hoje isso na história, o Calvário de Frei Caneca, em essa peça. Quem tiver a oportunidade um dia de assistir essa peça, assista. Ok? Vocês vão entender o que eu estou falando. Então aí a Confederação do Equador, alguns líderes aí sentados, né, conversando, como ocorreu aí a queda dos confederados, certo? Vocês podem ver que tinha um padre. Vocês estão vendo esse frei que está aí? É o Frei do Amor Divino Caneca. Esse na fotografia lá direita, à sua direita, no cantinho de batina branca, né? Frei do Amor Divino Caneca, ou mais conhecido como Frei Caneca, na leitura de imagem aí. Tá? Aí eles estavam sentados, comentando, conversando, se articulando. Né? Tem outro padre aqui à esquerda, encostado perto de uma senhora com uma filha. Bem, como é que o primeiro reinado ou o primeiro império começa o seu declínio? Declínio significa decadência, queda. Então vamos ver. Teve início, na verdade, ao desgaste político do imperador, ou seja, o seu excesso de autoritarismo, que a gente viu aqui no decorrer da explanação, da explicação que eu estou dando para vocês, que ele se tornou-se autoritário e muitos grupos políticos foram se afastando dele. Então esse desgaste somou-se aos contínuos déficits comerciais e aos crescentes empréstimos obtidos. E aí intensificou-se
mais ainda com a Guerra da Cisplatina. Então, a questão sucessória portuguesa vai começar, né? Se juntou esses fatores e o primeiro reinado começa ao declínio. Vamos ver o que foi a Guerra da Cisplatina. Eu comentei aí, depois vocês leem com calma no livro de vocês. Então, a província cisplatina, ela, antes, na época de Dom João ainda era príncipe aqui no Brasil, ele não tinha sido nomeado a Dom João VI, o título de imperador rei de Portugal. Ele era príncipe na época ainda. Então a província da Cisplatina, que hoje, atualmente, é onde está ali o Uruguai, a República Oriental do Uruguai, aquela área ali todinha foi anexada ao Brasil em 1821. E com o apoio das elites agrárias. Quem são as elites agrárias locais? Eram os grandes donos proprietários de terras, fazendeiros, que produziam carne, charque, couro, naquela época, que temiam perder os seus privilégios. Então se uniram a Dom João e anexaram essa área ao Brasil. Mais tarde, porém, esses proprietários vão mudar de pensamento, de posição. Por quê? Especialmente porque vai começar a surgir aí a concorrência com os estancieiros aqui no Rio Grande do Sul. Estancieiros eram donos daquelas estâncias. Estâncias eram grandes fazendas, propriedades rurais, que criavam gado, né, os rebanhos, fabricavam o couro também, a carne de charque, o charque muito famoso, lá no Rio Grande do Sul. Então isso aí vai trazer problema de concorrência. E em 1825 vai haver o agravamento da oposição ao governo brasileiro, e aí vai dar início à Guerra da Independência da Cisplatina. Dom Pedro I, ele sustentou o conflito por 3 anos, contraindo novos empréstimos, e com isso a dívida do Brasil ia rolando igual uma bola de neve. Tome contraía empréstimos, sofrendo novas derrotas. E em 1828, a província confirmava a sua independência. O Brasil tinha perdido a guerra lá, as tropas portuguesas. Nem os mercenários que ele havia contratado, a marinha inglesa, não deu jeito. E aí, formava-se a República do Uruguai, aumentando a impopularidade do imperador. Ele já era impopular. Contraía empréstimos e mais empréstimos, afundando o nosso país, só favorecendo economicamente aos ingleses. E isso aí vai contribuir muito para que seu governo vá caindo mais ainda, declinando. Aí, vocês estão vendo aí uma imagem mostrando a batalha lá na Guerra da Cisplatina, né? O primeiro desafio para o Brasil independente. Desafio esse que não foi muito bom, certo? Então, veio a crise sucessória, mas alguém poderia me perguntar, professor, que crise sucessória portuguesa foi essa? Bem, é quem vai substituir, né, no poder, tanto lá em Portugal, quanto aqui no Brasil. Então vamos ver. A oposição ao monarca do Brasil, ela ampliou-se em 1826, quando Dom João VI morreu em Portugal. Aí a casa vai ficar desorganizada, vai bagunçar tudo. O fato de Dom Pedro ser o herdeiro do trono lusitano despertou o temor da anulação da independência, aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Os grupos temiam, que apoiavam ele, temiam que o nosso país voltasse a ser colônia de Portugal. E, na verdade, éramos colônia de Portugal ainda. A independência do nosso país, apenas, ela foi uma independência, vamos dizer, comercial. Porque, politicamente, nós continuávamos sendo governados por um monarca português, da família real. Então, nosso país, politicamente, ainda continuava preso, Portugal.
Eu não considero uma independência, foi entre aspas. Ok? E, pressionado pelos brasileiros e portugueses que tinham aqui, Dom Pedro I, ele começa a primeira abdicação dele. Abdicou do trono português de ser o rei de Portugal lá, ele não quis, em favor da sua filha, Dona Maria da Glória, que na época tinha apenas 7 anos de idade. E aí, num acordo, ele decidiu-se lá que Dom Miguel I, filho caçula de Dom João VI, irmão dele, exerceria a regência até a maioridade da sua sobrinha, que era filha de Dom Pedro I, Maria da Glória. Contudo, Dom Miguel proclamou-se o novo rei de Portugal. Mas Dom Pedro tinha muito medo de perder o trono português para o irmão. E aí, olha só, Dom Pedro então declarou guerra ao irmão, a fim de recuperar o trono para sua filha. Isso. Então, teve que contrair mais empréstimos, financiou tropas, o que trouxe mais prejuízos para o Brasil. E aí aumentou mais ainda a sua impopularidade no país. E vejam, vai se somando essa série de fatores, Dom Pedro ficando mais impopular cada dia. Vamos ver o que vai acontecer no final? Olha aí, a abdicação de Dom Pedro I. Então, ao retornar, ele foi fazer uma viagem a Minas, visitar os grupos políticos, as pessoas que apoiavam ele lá. Foi recebido lá por alguns partidários, vamos dizer assim, com luta, com rebelia, né? Povo revoltado. Então, Dom Pedro I, os partidários de Dom Pedro I se organizaram no Rio de Janeiro e organizaram uma recepção para contrapor a hostilidade dos mineiros. Os mineiros foram hostis, ou seja, foram brabos, cruéis, violentos na recepção com Dom Pedro I. Então, os partidários de Dom Pedro I no Rio de Janeiro, que na época era a capital do nosso império, foi organizada uma recepção, né, para mostrar ao imperador e mostrar aos mineiros que no Rio de Janeiro Dom Pedro seria tratado bem. Tal atitude vai atrair a oposição ao imperador e começaram os conflitos pelas ruas do Rio de Janeiro entre brasileiros e portugueses que moravam aqui, armados com paus e garrafas. Esse acontecimento, lá em 1831, no dia 13 de março de 1831, ele ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Esses grupos políticos de oposição, portugueses, brasileiros, né, lutando, brigando nas ruas com um pedaço de pau e garrafa, lá no dia 13 de março. Então, para resolver a crise, Dom Pedro I resolveu nomear um ministério formado somente por brasileiros. Mas ele viu, com 2 semanas depois, ele voltou atrás e resolveu nomear, dias depois, um novo gabinete, formado por amigos dele, né, amigos seus pessoais, chamado de Ministério dos Marqueses. Porque aí no meio tinha marquês, tinha pessoas que eram amigos de Dom Pedro, que tinham o título de marquês. Então, ficou conhecido como Ministério dos Marqueses. Mas para que Dom Pedro fez isso? Ele fez isso, para tentar resolver essa questão, mas ele não conseguiu. E no dia 6 de abril, membros da elite brasileira, que contavam com o apoio do exército e da população, exigiram a volta do Ministério Brasileiro. E aí, Dom Pedro vai se sentir mais uma vez pressionado. Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil agora e embarcou para Portugal em 7 de abril. Deixou como seu sucessor aqui o seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade naquela época. Que depois vai assumir, quando a gente vai ver o golpe da maioridade, com 14 anos ele assume. Né? E vai ser Dom Pedro, recebeu o título depois,
ser nomeado a Dom Pedro II. Quem puder, assista a nova novela que vai começar na Globo, a novela das 6, Nos Tempos do Imperador. Essa novela que vai passar conta um pouco da história do segundo reinado. Claro que ali tem muita coisa que é inventada, é fictício. Mas foi baseado toda num período. Então tem coisas que vai acontecer na novela que realmente existiram. E muitas não. Eu diria 70% não foi muito verdade. E 30% teria sido verdade. Então quem puder, quando começar isso, assista. Vai reforçar as aulas de vocês. Certo? Então, gente, eu espero que eu tenha contribuído para que vocês tenham aprendido alguma coisa, ficado alguma coisa na mente de vocês aí, para vocês tirarem a dúvida de vocês. Acompanhe essa aula depois, assista com mais calma, que puder. Dá uma olhada nos slides, no resumo da aula, antes de você responder a atividade que vai seguir junto, ok? E se tiver alguma dúvida, me chama lá no privado, tá certo? Que eu tiro a dúvida de vocês, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula de história com vocês.